palavra para os nossos corações. Por isso eu quero pedir ao Senhor, prepara os nossos corações como terra fértil para receber a tua palavra, que é a boa semente. Em nome de Jesus, mais uma vez, usa o teu filho. Amém. Boa noite, amada igreja. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Que felicidade no meu coração estar aqui com os irmãos. Porque semana passada, eu indo para o meu trabalho, alguém me liga e dizendo assim, olha, te passei uma mensagem aí de um áudio. E esse áudio era do pastor Alisson, convidando para vir aqui para a igreja. E os irmãos acreditam que antes desse áudio chegar, o Senhor já me sondava para preparar a palavra para vocês, irmãos? Eu falei com o Jorge hoje, Jorge, Deus é um Deus tremendo. Ele já prepara tudo antes. Ele não deixa a gente entrar na batalha sem a espada e sem o escudo. Então, meu irmão, está aqui, ó, a minha espada. É aqui que eu me defendo. É aqui onde eu busco salvação. É aqui onde eu tenho o prazer de meditar na palavra do Senhor e não em bocas soltas aí ao vento afora. Então, meu irmão, olha onde você está colocando o seu ouvido. Glória a Deus. Meus irmãos, eu tenho caminhado com Casados para Sempre há quase 17 anos. Desde lá do Brasil. E Deus me trouxe para essa nação, onde eu nem esperava que um dia eu seria português, porque a nossa nacionalidade chegou sexta-feira passada. Para a honra e glória do Senhor, nós somos portugueses nessa nação. Por Ele, é para Ele que nós fazemos aqui. Um dia, minha esposa não queria vir para Portugal. Ela, Deus tem que falar comigo. Falou, não falou? Glória a Deus por isso. E aqui nós fincamos raízes na rocha, como o irmão Antônio falou mais cedo, que é lá onde que a gente tem que fincar nosso alicerce. Porque se for numa argila muito mole, qualquer passagem de água vai levar e vai nos deixar soltos. E o Senhor veio me trazendo para uma meditação essa noite, que era para falar sobre o raio-x de uma família em crise. O que seria um raio-x? Raio-x é aquilo que eu tenho condição de enxergar onde meus olhos naturais não enxergarão. É onde eu posso ver o que os olhos normais não veem. E quem enxerga isso? Somente o Senhor. Quem nos dá a condição de enxergar aquilo que não podemos ver é Deus. E Deus me trouxe na seguinte forma de tratar, em Gênesis 37, 3 e 4. Meus irmãos, esse texto vem falar sobre um jovem que nasceu numa família que os próprios irmãos sacrificaram esse irmão, botaram ele de uma forma terrível para o seu pai, que se chama José. Meus irmãos, vivemos em dias de aparência e se abrirmos as redes sociais, o que a gente vê? Famílias bonitas, pessoas bem bonitas tirando fotos, se alegrando. Mas será que dentro dos seus arraiais, dentro de suas casas, é assim? É essa alegria toda? Ou é somente uma coisa para transmitir para as pessoas de fora? Algo que a gente passa, que nós temos, mas que não é verdadeiro, que é falso. É a palavra do século, é essa palavra do fake. É algo que não é verdadeiro, é algo que alguém cria para tentar passar para uma outra pessoa. E, infelizmente, nós estamos cheios de famílias assim. Cada vez mais famílias que tentam representar, tentam passar algo daquilo que não é. Infelizmente, daquilo que gostaria de ser. José, ele tem uma particularidade que tudo começa antes na família do pai dele. Na família de Jacó. Jacó, irmão de quem? Esaú. Que já começa uma guerra dentro do útero da mãe deles. Eles já começam a brigar ali. Rebeca já teve uma
visão disso acontecer. E Deus já tinha falado com ela, você vai ter uma rebelião, uma guerra entre 2 filhos. Um de cabelo ruivo, vermelhado, e o outro sem cabelo. Que já é outra condição. A mãe que tem um amor mais ao filho, que é Jacó. E o pai que tem amor a quem? A Esaú. Por quê? Era o homem da caça, da provisão, aquele que saía, que buscava, trazia. E já começa o quê? Já começa uma contravenção, aí já começa algo errado na família. Separação. Cada um puxa para um lado. E nos dias atuais é a mesma coisa. Um pai gosta mais de um filho, a mãe gosta do outro filho, e a mãe, para agradar o filho, mente. Oferece um jantar, uma comida bem, e faz com que o filho vestisse roupa, peles, para poder enganar o pai que estava acamado, deitado. E passou a mão sobre ele e achou, e perguntava, é você, Esaú? Foi você, Esaú? E ele sim respondia. E a mãe acobertando tudo. A mãe estava fazendo o que ali? Protegendo o seu querido. Protegendo seu filho amado. Protegendo aquele que ela queria que fosse o herdeiro de tudo, que recebesse as bênçãos. Bênção que depois não foi bem assim. Mais tarde ele teve maldições. Foi viver de escravo na casa do tio, que era o irmão dela. Então essas são as consequências da mentira. Essas consequências, elas começam já antes de tudo. Elas começam antes de mesmo de o filho querer assumir qual é o meu caminho. Eu nasci num lar, meus irmãos, de uma feiticeira. Vocês acreditam nisso? A minha avó era mãe de santo, como diz no Brasil, era uma feiticeira. Só que no útero da minha mãe, que era filha dela, eu fui apresentar do Senhor dos Exércitos. No útero da minha mãe, o Senhor já tinha me tocado ali, me reservado. O inimigo tentou tirar a minha vida, mas não era, porque eu já era promessa do Senhor. Porque um dia o Senhor já tinha me visto nessa terra aqui, meu irmão, falando para essa congregação. Então, meu irmão, vocês são promessas do Senhor, cada um de vocês foi tocado no útero da materno de vossas mães. Os irmãos creem nisso? Glória a Deus. Então, meus irmãos, não deixe que essas bocas murmurosas tragam palavras de desconforto, palavras de negação. Você não é isso, você não é isso, você não presta. Não, eu sou filho do Rei Eterno. Eu fui reservado. Mas não fica por aí, meus irmãos. Nós nascemos em família. Famílias boas, famílias menos boas, famílias de um jeito, família do outro jeito. E José não foi diferente. Ele tem um histórico dessa família dele. Ele nasceu nessa família que já trazia o quê? Uma herança geracional. E como tratar disso? Como José fez para tratar dessa herança que ele trazia? Que ele não sabia também. E muitos de nós não sabemos. Muitos de nós não entendemos por que nós passamos por isso hoje. Grato, meu irmão. Então, meus irmãos, o que acontece é que quando um erro começa, ele muitas vezes não tem fim. Ele tem um fim, não na minha geração, mas na geração futura. Mas em nome de Jesus, ele vai ter um fim aqui hoje. Que nós vamos derramar o sangue do Cordeiro para toda a maldição em nossas famílias está extinguida. Elas vão cessar hoje nesse local, porque o Senhor está levantando casais, famílias, crentes poderosos em Cristo Jesus para romper todo o laço de mandinga, de feitiçaria, tudo aquilo que foi feito no passado para nossos antepassados está quebrado em nome de Jesus, meus irmãos. Os irmãos creem nisso, creem que vocês têm poder do Senhor para quebrar maldições. Porque, meus irmãos, tem muita gente passando problema, tendo doenças da cabeça, doenças emocionais, doenças que a gente nem sabe de onde vem. Por quê? Porque veio lá de trás, ó. Veio trazendo lá de trás coisas que hoje nos afetam, nos afligem, coisas que traz hoje um mal-estar tremendo, sem nós termos noção do que estamos passando. Mas não ficou por aí. Aleluia, glória a Deus. José, ele teve irmãos. José tinha um dom. O dom do sonho.
da premonição, da adivinhação, de coisas que ele podia ver ao futuro. E José foi ostentado pelo pai por uma túnica, uma capa bonita. Isso causou o quê? Inveja. Os irmãos estão acompanhando a pregação, ó, glória a Deus. Ele foi acompanhado por inveja. A inveja, meu irmão, ela é sorrateira. Ela vem devagar, devagar, ela vai entrando, até que te joga no chão. E muitas vezes é daquele mais próximo, que é da nossa família. Então, meus irmãos, aconteceu isso com José. Os irmãos dele mentiram para os seus pais, dizendo que José havia sido morto por uma fera. E o que eles fizeram com José? Venderam José. José já não estava habitando mais na casa dos seus pais. Acredito que Jacó, já Israel, já devia pensar assim: o que eu fiz para minha família? E muitas vezes a gente pensa nisso quando a gente vê um ente querido nosso, um filho. Eu tenho um filho de 17 anos, Rafael, nossa herança do Senhor, que o Senhor nos deu, é dele. Olha o que eu estou dizendo. Meu filho foi o Senhor que nos deu para cuidar para ele. Então eu tenho que apresentá-lo um dia. O que eu fiz para o meu filho? A mesma coisa é isso mesmo. O que nós estamos fazendo pelos nossos filhos? Eu costumo dizer que não é... Olha o que eu vou dizer para os senhores. Eu trabalho com família há muito tempo. Não é responsabilidade dos pastores de educar filho de crente. Quem manda na minha casa, meu filho, sou eu. Eu sou a autoridade dentro da minha casa, dentro do meu lar. Ele vem para a igreja, ouvir a palavra do Senhor, pregar, aprender. Agora, dentro do meu lar, sou eu. É certo, é errado, sou eu e minha esposa. E nós temos um trato. Quando um está falando, o outro não fala nada. Para quê? Autoridade. Um não pode tirar a autoridade do outro. Mas o que está acontecendo no dia de hoje, gente? É o que a gente mais vê. É filhos botando o dedo na cara de pai, na cara de mãe, apontando e dizendo: eu vou fazer, eu posso e aconteço. E não é assim. Meus irmãos, o mundo está além do que nós sabemos. Nós vivemos num mundo que já é do inimigo. Isso não sou eu, está na palavra. Como nós fazemos para nos defender? Está aqui, ó. A resposta está aqui. O tempo que eu ficar fazendo isso, rede social e isso, eu tenho que estar buscando na palavra. É difícil? Eu acho que não, porque hoje a Bíblia é aberta para todos. Quem tem um telemóvel, quem tem isso, quem tem um tablet, quem tem computador, tem a facilidade de abrir a Bíblia onde quiser, de graça, sem pagar. Então, meus irmãos, não podemos botar na conta de pastores se meu filho vai bem ou vai mal. Eu sou responsável, desculpe, eu sou responsável pelo meu filho, pela minha casa. Porque eu tenho que dar conta dele ao Senhor depois. E não vai ser o pastor nem a pastora que vai dar conta do meu filho. Meus irmãos, o que aconteceu com o nosso José foi algo de Deus. José tinha que passar por isso tudo. Não foi por acaso. José teve que passar por todas essas fases da vida dele, ser preso, ser colocado de frente da esposa de Potifar, e a esposa de Potifar ter feito o que fez. Mas isso tudo José fez para poder honrar o nome do Senhor. Se ele não fizesse nada disso, a profecia na vida dele, na família dele, não tinha se acontecido, não tinha passado. Por quê? A profecia era quebrar a maldição, que começou lá atrás. E hoje, vocês estão aqui também para quebrar essa maldição, meus irmãos. Nós vivemos uma vida muito corrida, muito atribulada. Tudo é fast food, tudo é muito rápido. A comida é rápido, os trabalhos são rápidos. Você sai de um lugar, você não tem tempo. Eu tenho 2 empregos, irmãos, vocês sabiam disso? Eu tenho 2 empregos.
Deus me abençoou com uma casa e eu tenho que pagar essa casa. Então eu tenho que sair, eu tenho que trabalhar 2 vezes para pagar a casa. Minha esposa trabalha, eu chego em casa às 11 horas da noite, vou dormir 1h30, 2 horas, porque eu não consigo me desligar. Mas o Senhor é comigo e com minha casa. O Senhor é com vocês, meus irmãos. O dia mau, ele vem para todo mundo. Não tem escapatória. Mas de manhã cedinho, papai está falando assim, ó, te batendo no ombro, levanta que eu sou contigo. Levanta porque eu vou caminhar contigo hoje. Meu irmão, não tem isso. Não fica assim esmorecido para baixo. Não fica temoroso, porque o Senhor é com vocês. Um dia Ele escolheu vocês no ventre da vossa mãe para dizer, eu sou com vocês. Hoje a maioria das famílias ficam a discutir, a brigar com coisas pequeninas, coisas sem cabimento algum, enquanto tem pessoas morrendo em guerras, enquanto tem pessoas morrendo em hospital, de cancro, de um monte de doença, nós estamos brigando, discutindo, ó. Mas é aí que Satanás nos pega. Ele quer que a gente preste atenção na coisa pequenininha, porque a coisa grande está passando do teu lado e você não vê. Então, meus irmãos, vamos deixar essa coisa de meninices. Vamos começar a olhar com um olhar sério, um olhar convicto de atenção, um olhar que a família é o bem mais precioso que Deus fez para nós. É por isso que Satanás, ele invade nossa casa todos os dias através de redes sociais, através de YouTubers, de Instagram, de Facebook. Não que vocês não devam ver, mas escolher o que estão a ver. Procurar ver aquilo que é edificante. Porque aquilo que não edifica, meu irmão, pode ter certeza, vai te jogar para baixo. Aquilo que não vai te edificar, vai te falar palavrões, palavras de baixo escalão, palavras que vão desrespeitar o seu próximo, vai ter ira na sua vida. Uma coisa que Deus tratou na minha vida foi a ira. Pensa em alguém irado. Pense em alguém irado com uma arma na cintura, com uma carteira de policial no Rio de Janeiro, no Brasil. Era esse homem aqui, ó. E para honra e glória do meu Deus, Deus me deu aquela mulher ali, ó. Aquela mulher ali falou comigo assim, antes de eu me casar, se você não sair dessa vida, eu não caso com você. Meus irmãos, é muito difícil. É porque Satanás, ele sabe onde te busca, onde vai te buscar. Ele sabe aquilo que você mais quer, que mais gosta. E ele vai te buscar nisso. Ele vai te ofertar essas coisas. Ele não vai te buscar aquele que não precisa de nada. Ele vai buscar aquele que tem a atenção dos outros. Que ele vai querer usar é esse. Aquele que está caído na sarjeta, ele vai buscar, ó, é quem está sentado aqui dentro, ó. Ele vai buscar é quem está aqui, ó. Sabe por quê? Vocês brilham. Vocês brilham, meu irmão. E quem brilha, chama a atenção do outro. Quem brilha, chama a atenção daquele que está na escuridão. Eu costumo dizer que o Casados para Sempre, nós somos como faróis. O que um farol faz para uma embarcação, para um barco, para um navio? O farol, ele está num rochedo, lançando um feixe de luz. No mar revolto, esse feixe de luz vai fazer com que a embarcação venha em segurança para a praia, para a margem segura. E o Casados para Sempre, o símbolo do Casados para Sempre é um farol. Quando se formam, nós estamos lançando faróis no mundo aí fora para chamar aqueles que estão perdidos no mar revolto. Então, meu irmão, não se deixe levar por esse mundo. O mundo, ele é enganador. O mundo, ele veio para matar, roubar e destruir. O Senhor veio para edificar. Edificar pessoas que estão aqui, reservaram. Quem está aqui hoje, tenha certeza de uma coisa. O Senhor reservou a hora e o local, você está recebendo essa palavra. Porque essa palavra aqui, ó, o vento vai levar, mas ela vai ser guardada aqui dentro, ó. Porque Deus, ele faz isso. Ele usa nosso coração para guardar a palavra. A palavra não é guardada na mente, no ouvido, é no coração. E um dia o Senhor guardou essa palavra no meu coração. Meus irmãos, temos uma necessidade enorme de buscar coisas, de querer coisas, de buscar, de
querer, de almejar. Mas será que isso é realmente o que Deus quer para a nossa vida? Será que isso é? Eu cheguei aqui em Portugal há 10 anos atrás e meu primeiro trabalho foi num restaurante. Trabalhava 8 a 12 horas por dia e nisso ganhei algumas varizes nas pernas. E depois, um ano e pouco trabalhando, fui trabalhar lavando o carro. Sendo formado no Brasil, dando entrada aqui a minha documentação de estudo para fazer a... Como é que fala o nome, gente? Equivalência. Aí, certa vez, eu recebi a equivalência dos estudos aqui. E o que adianta eu ter a equivalência, mas não ter o emprego? Trabalhar na minha área. E aí eu fiz um concurso para a Câmara Municipal de Loulé, que havia uma vaga só. E eu fui o segundo colocado. Lavando o carro ainda, tá? Não deixei de lavar carro, não. E aí, o primeiro lugar assumiu as funções dele. E eu falei assim, o senhor está no controle, Deus. Eu não vou desistir. Continuei trabalhando ali. E de repente, chega um telegrama na minha casa dizendo que eu tinha sido convocado para trabalhar na fiscalização da Câmara Municipal de Loulé. Eu sou coordenador de segurança do trabalho fiscalizando obras no Conselho de Loulé. E para a honra e glória do Senhor, eu fui chamado, sabe por quê? Não foi porque eles lá quiseram, foi porque Deus interviu e viu qual era o propósito da minha profissão naquele local, que era evangelizar aquele povo. Que muitas vezes a gente acha que está aqui trabalhando, fazendo alguma coisa, só porque nós somos bons naquilo que fazemos. É isso que você pensa. O Senhor sabe que você é bom em pregar o evangelho dele. Ele quer que você leve a palavra dele aonde ouvido nenhum ouviu, aonde ser nenhum ouviu. É no hospital, é no lugar de trabalho, é na escola, é no manicômio. É lá que você deve levar a palavra do Senhor. Aqueles que estão desesperados, sedentos para ouvir uma palavra de conforto. Que é muito fácil, desculpe, meu irmão, falar de Cristo aqui dentro. É muito fácil. Do portão para fora, da porta para fora, começam as lutas, as batalhas. É lá fora que nós temos que falar de Cristo. Para aqueles que estão perdidos, para aqueles que estão fora do seu caminho. Usa-nos, Deus, da forma que o Senhor quiser, Pai. Cuida das famílias dessa casa, Deus. O Senhor está reservando aqui casais hoje, Pai, que serão flechas, Pai, na aljava do guerreiro, Pai, lançados em direções que o Senhor nem sabe. Mas eles vão chegar lá, Pai, a pregar o Seu Evangelho, Senhor Deus. Meu Deus, muito obrigado por estar nessa casa, porque o Senhor reservou um dia as pessoas para estar aqui, Deus. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor reservou cada um aqui para ouvir esse testemunho, Deus, que Tu és um Deus fiel, Pai. Um Deus que não se importa com condição social, que não se importa com cor de pele, se é branco, se é preto, se é alto, se é baixo. O Senhor é soberano, e a sua soberania é para sempre, Senhor Deus. Muito obrigado, Deus, porque existem pastores que abrem sua casa para receber essas pessoas, Pai, sem ter diferença de nada, Senhor. Ó, Paizinho, hoje Deus está a chamar a casa para sair da crise e entrar num processo de cura. O raio-x hoje foi detectado. Foi detectado a enfermidade em cada um. E vocês creem que Cristo já tratou de tudo que tinha enfermidade? Os irmãos creem nisso. Os irmãos creem que Cristo já tratou, o raio-x já detectou cada um que precisa ser tratado, cada um que precisa ser curado, cada um que tem uma enfermidade, cada um que carrega dentro de si um querer próprio. Deus está a tratar hoje essa casa. Eu peço perdão se não é isso que os irmãos queriam ouvir, mas foi isso que o papai mandou dizer. Eu tenho, para mim estar aqui, eu tenho um respeito por esse local, gente. Para mim estar aqui, só Deus sabe. Eu creio no Deus que eu sirvo. O que Ele já me tirou da boca do leão várias vezes. Como eu sei que tem gente aqui que já saiu da boca do leão várias vezes. Deus é fiel, Ele livra aquele que é dele. Meu irmão, hoje é dia. Aqui nesse local, você e sua casa recebam o Senhor como único, suficiente Salvador.
Você recebem? Aquele que recebe o Senhor, fica de pé, por favor. Aquele que crê que o Senhor chegou nesse local para poder salvar a sua casa. Aquele que crê que o Senhor veio para poder edificar esse local, edificar a sua família, tirar o filho que é marginalizado, aquele toxicodependente, aquele que tem o vício da pornografia. Ela chama. É Deus. Oh, Pai. Tira, Pai. Tira, Deus. Sara, Pai. Tem gente que tem que ser sarada aqui dentro, Deus. Ai, papai. Cura, Deus. Tira, Pai. Vai limpando, Pai. Vai limpando. Limpa, Deus. Vai tirando, Deus. Tira, Senhor. A casa é sua, Deus. Não pode ter sujeira na tua casa, Deus. Vale. Oh, Pai, vai limpando, Deus. Senhor, soberano Deus, nós estamos aqui, Pai, clamando a Ti, Deus. Tu és o único, Senhor, soberano sobre a sua igreja, edificará a sua rocha, Deus. Não pode existir, Pai. Oh, Deus, Tu és limpo, Deus. Oh, Paizinho, muito obrigado, Deus. Tu és maravilhoso, Deus. Cura, Senhor, cura, Deus, cura. Santo és Tu, Deus. Cura, vai limpando. Oh, Deus. Oh, Senhor, Tu és soberano sobre essa casa, Pai. Ninguém está aqui por acaso, Deus. Ninguém veio aqui por acaso, Pai. Não tem brincadeira, Deus. Tu és Senhor, Pai. Oh, Paizinho, muito obrigado, Pai. Essa casa é sua, Pai. Como foi aqui cantado, Pai, louvado. Essa casa é sua, Deus. Oh, Senhor, vem, Pai, vem. Oh, Deus, Tu és Senhor soberano, Pai. Santo é o Senhor, nosso Deus, Pai. Oh, Paizinho, muito obrigado. Santo. Hoje tem família limpa. Hoje tem povo limpo. Oh, Senhor, muito obrigado, Pai. O Senhor não deixa passar nada, Pai. O Senhor é Senhor soberano sobre céus e terras, Senhor Deus. Glória te damos, Deus. Glória te damos, Pai. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Senhor. Tu és Senhor. Oh, Deus. Que Deus lindo, gente. Que Deus lindo. Oh, Deus. Oh, Deus. Muito obrigado, Senhor. Que o Espírito Santo do Senhor repouse sobre essa casa. Que a sua mansidão esteja aqui nesse local, Deus. Que o Senhor esteja aqui repleto e santificado seja o vosso nome, Deus. Que o espírito zombador não possa habitar nesse local, Pai, porque o Senhor não diz na sua palavra que não pode se misturar o óleo com o vinho com a água, Pai. A água límpida corre nesse local, Pai. Águas puras, Pai. Águas do Senhor, Deus. Ó, Senhor Deus, Tu és maravilhoso, Pai. Ó, Paizinho, vem trazer a paz eterna nesse local, Pai. Vem livrar o mal, Pai. Vem, Pai, livra todos aqui, Senhor Deus. Muito obrigado, Deus, porque Tu és Senhor soberano sobre essa casa, Pai. Aleluias, glória a Deus, aleluias, glória a Deus. Deus é lindo, gente. Deus é maravilhoso. Aleluias. Alguém recebe o Senhor com salva de palmas, é amor a Deus, gente. Glórias ao Senhor. Pode tomar os seus lugares, meus irmãos. E hoje é um dia de festa, né? Hoje é um dia de formatura. Um dia que tem pessoas, casais, famílias aqui que foram colocadas
12 semanas, é isso? 12 semanas para fazer uma formação. Eu vou falar uma coisa para os irmãos. Os irmãos não estão livres do ataque do inimigo, mas os irmãos têm ferramentas para combater o ataque do inimigo. Os irmãos hoje vão saber como se defenderem contra o ataque do inimigo, porque o Senhor preparou casais como Jorge e Meire. Pode vir aqui, meus irmãos, para poder ministrar um tempo para os irmãos. Bom, depois dessa palavra do Senhor aos nossos corações, vinda pelo nosso irmão, vou começar convidando a nossa turma para vir aqui à frente. Por favor, os casais formandos. Tenham a bondade. Aqui em cima. É. Isso. Maravilha. Vou ficar aqui, vamos chegar para cá. Bom, como bem disse nosso irmão, né, foram 12 semanas e 12 semanas maravilhosas. As lutas foram grandes, as batalhas foram muito grandes, mas nós louvamos a Deus pela oportunidade que Ele nos deu, né? Agradecemos muito ao Senhor por essa oportunidade que tivemos. Agradecemos também ao pastor dessa igreja que nos franqueou a oportunidade de estarmos aqui, aos nossos coordenadores, né, de estarmos aqui falando da palavra do Senhor, naquilo que a Bíblia tem para nos ensinar sobre relacionamento, sobre casamento. E o irmão já falou tudo. Casados para Sempre é uma ferramenta fantástica, maravilhosa, que nos permite dar continuidade, porque o curso é só o início, né? Agora para frente é que a luta continua e vai assim continuar até quando o Senhor desejar. Eu quero agradecer também, né, a oportunidade que os pastores nos deram. Para a gente é uma honra, nós amamos esse ministério. E agradecer a Laís e Mota também, que são nossos coordenadores, né, aqui. E nós estamos aqui para servir o Senhor, fazer essa obra. E nós fomos escolhidos por Deus para estar nesse ministério. E eu agradeço muito, imensamente, de coração, poder fazer parte dessa obra de Deus, né? Trabalhar com os casais, para a gente é uma honra, a gente fica muito feliz de saber que eles foram muito receptivos. Foi uma turma, assim, perfeita, não deram trabalho para a gente. Foi maravilhoso, eles estavam com o coração completamente abertos para receber, para aprender. E nós temos muito orgulho de vocês, tá? Queremos agradecer a cada um de vocês mais uma vez e parabenizar vocês, né, pelo esforço, pela dedicação, pela vontade de aprender, por tudo que vivemos nesses 12 encontros, né, que tivemos. Foi maravilhoso. E que Deus continue abençoando a vida de vocês e que vocês continuem colocando a vida de vocês na presença do Senhor, que Ele que tem que ser o centro da vida de vocês, tá? Assim como de toda a igreja, né? De todas as famílias. Muito obrigada, pastor e pastora Kelly, por tudo. Que Deus abençoe a vida de vocês e o ministério de vocês também, tá bom? Deus abençoe a toda a igreja. Amém. Bom, ditas essas palavras, vamos começar a formatura. Eu sou o Jorge da Meire. Eu sou a Meire do Jorge. E juntos somos casados para sempre.
Bom, eu vou pedir o pessoal para afastar um pouquinho aqui, que nós temos um vídeo aí. Não sei se pode ser agora. Chega para cá, meu irmão, para que o pessoal possa ver. É um videozinho rápido. Tem som? Sem som. Som? Pois é. Serão nossos filhos. Bendita será nossa casa, benditos serão nossos filhos e nós glorificaremos ao Senhor. Minha casa não será abalada em Cristo, está alicerçada e nós glorificaremos ao Senhor. Sei que minha casa está firmada. Ele, o amor que alcançou a minha casa. Ele, a rocha em que minha casa está firmada. Ele, o amor que alcançou a minha casa. Ele, meu Jesus, eu te entrego minha vida. Maravilha, podem se chegar, por favor. Bom, sem mais demora, né? Vamos começar a entrega dos certificados de formatura. Bom, enquanto a minha esposa entrega os certificados, a gente vai dar um tempinho para que cada casal possa falar um pouquinho, né, do que foram essas 12 semanas que nós passamos. Pode começar? Então eu vou começar aqui primeiro para o primeiro casal aqui. Houve acordo? Se houve acordo. Quem já recebeu aqui? Isso. Por favor. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Para mim, estes momentos que tivemos aqui foi muito importante. Eu mais a minha esposa, a gente já fizemos vários seminários para casados aqui em Portugal, e quando estivemos no Brasil também fizemos. É uma área que a gente gosta até. E aqui em Portugal foi com uma irmã, como é que ela chama? Bertina Coia, a psicóloga das Assembleias de Deus. Fizemos com ela, foi muito bom também. Houve vários seminários que me marcaram. Mas este seminário, para mim, foi o melhor seminário que eu já fiz. Pela proximidade, pelo estarmos em convívio. Os outros eram mais palestras, né? Não era mais didático, né? E este foi uma convivência. E a gente aqui, todos fizemos, acho que a minha maneira de ver, tornamos uma família, tornamos mais unidos.
e compartilhávamos tudo. Eu não sou muito assim, dar beijinho em público, mas, mas dava sempre um beijinho assim a face e tal, mas olha, irmãos, foi maravilhoso, estou muito satisfeito, aprendi muito. A gente pensa que nunca aprende nada, mas estamos sempre a aprender. Enquanto nós vivemos nesta terra, estamos a aprender. Obrigado pelo pastor também, e a sua esposa, que foi ele também que nos incentivou. Se a gente quisesse, isto está aqui algum irmão que queira fazer, faça. Não perca a oportunidade. Eu já sou casado há 21 anos, mas estou sempre a aprender e aprendemos. Você pode ter 50 anos de casado, mas acredito, está sempre a aprender. Amém? E obrigado pela oportunidade e também pelo carinho que eles tiveram conosco, a paciência, né? E outra coisa que aconteceu conosco. E quando começamos o casal, o encontro para casados, né? Para sempre, a gente ficamos sem transporte. Não tinha como vir. E estes irmãos nos ajudaram, foram sempre buscar, nunca falharam connosco. E graças a Deus, com essas lutas, e também a irmã esteve doente, tivemos que parar um ou dois, mas Deus esteve sempre connosco e nós sentimos a presença de Deus, foi maravilhoso. E tudo que nós aprendemos foi tudo baseado na palavra de Deus. Obrigado pela oportunidade. Já me esquecia. Esse Eduardo da Lúcia. Eu sou a Lúcia do Eduardo e juntos somos casados para sempre. Amém. Eternamente. Eu sou o Charles da Kelly. Eu sou a Kelly do Charles. E juntos somos casados para sempre. Todos mundo sabem, meu marido é muito vergonhoso. Sempre quem fala sou eu. E já começamos, quando começamos o curso, calma, o curso de Casados para Sempre, eu fiz uma aprovação com Deus sobre o meu marido, sobre a minha casa. E nós, de cara, já tivemos a aprovação. Nosso inimigo bateu de frente com a gente. Teve o acidente do meu filho, que não foi tão fácil, mas Deus permaneceu firme e forte do nosso lado. Livrou ele, né? Pela graça de Deus, esse grupo também não nos deixou, sempre nos apoiou. E passamos, sim, por algumas provações, mas foi edificante o conhecimento, quando a gente acha que sabe pelo menos um pouquinho de lar, de casa. Gente, é só a ponta do iceberg. Se vocês tiverem a oportunidade, a pastora Alisson e a pastora Kelly, olha, casal, eu orei, seu nome saiu. Acreditem. Venham, façam. Seja onde for, seja aqui em Lagoa ou em Faro, façam esse esforcinho. Vale muito a pena, muito, muito mesmo. E a gente agradece pela oportunidade. Que Deus continue abençoando a vida de vocês eternamente. Não, estou apresentando. Eu sou o Michel da Cristiana. Eu sou a Cristiana do Michel e juntos somos casados para sempre. Bem, a gente gostamos muito de participar neste curso. Aprendemos muito, graças a Deus. Como gerir o casal, como fazer as coisas bem feitas. E gostávamos da companhia dos irmãos, foi muito bom, graças a Deus. E foi tudo bom. E adorámos estar com vocês. Deus abençoe. Eu sou a Jaqueline do Ryan. Eu sou o Ryan da Jaqueline. Juntos somos casados para sempre. A paz do Senhor a todos. Como eu falei no início do curso, nós não queríamos fazer porque temos preguiça.
Mas eu gostei muito, gostei do convívio. Para além de todo o aprendizado, nós criamos vínculos, criamos amizades que eu vou levar no coração para sempre. E foi muito bom o convívio, foi muito divertido, as vitaminas, gostei muito das vitaminas. E o casal que nos orientou são maravilhosos, né? Deus abençoe a vida deles. E passamos por muitas tribulações, realmente. O diabo, ele aperreia, né? Ele aperreia. Mas nós conseguimos vencer, graças a Deus. E estamos muito felizes e vamos pôr em prática tudo aquilo que aprendemos. Obrigada por todos. A paz do Senhor. Vocês sabem que eu não sou português, então, se algumas palavras saem erradas, desculpa, mas eu vou tentar. Primeiro, eu gostaria de agradecer ao irmão Jorge e à irmã Mary. As últimas 12 semanas, aulas, foi muito bom mesmo, valeu a pena. E obrigado a todos os irmãos, os outros casais, porque o nosso grupo foi mesmo muito bom. Foi uma equipa, eu acredito, e obrigado por isso. O resto, eu gostaria de falar mesmo com Jacqueline. Eu posso ter certeza que eu tenho a melhor pessoa do meu lado e eu agradeço a ela por tudo. Os últimos 10 anos juntos foi um tempo incrível e, para falar a verdade, não somos casados. E por isso, eu tenho uma coisinha para ela. Obrigado por tudo, meu amor. Você aceita? Você quer casar comigo? Eu quero. Estou tremendo. Ajuda. Vamos convidar todo mundo para Em outubro temos casamento na igreja, viu, gente? Todo mundo convidado! Bom, meus irmãos, muito obrigado pela confiança que vocês depositaram em nós. Para encerrar, eu vou deixar aqui uma oração para todos, uma oração nossa aqui. Se os irmãos quiserem acompanhar, está lá no Salmo 128, mas eu vou pedir permissão ao Senhor, né, e aos irmãos para fazer essa oração, porque ela vai estar um pouquinho diferente da palavra. Salmo 128, versículo 1, ele fala uma palavra que muitos já conhecem, né, mas eu vou dizer assim para os irmãos. Meus queridos, bem-aventurado Micael, Charles, Eduardo, Ryan, que temem ao Senhor e andam nos seus caminhos, pois comerão do trabalho das suas mãos, felizes serão e te irão bem. As suas mulheres serão como a videira frutífera aos lados das suas mesas, os seus filhos como plantas de oliveira à roda das suas mesas. Eis que assim será abençoado Micael, o Charles, o Eduardo e o Ryan, que temem ao Senhor. Deus vos abençoe, pratiquem, como bem disse a irmã, usem as ferramentas, tá? E evangelizem. Tem muitos casais precisando, meus irmãos. Muitos. Nós precisamos aqui também. Então, irmãos, aproveitem a oportunidade, ofereçam e peçam ao Senhor que Ele vai dar condição. Né? Assim como deu condição para o pastor ir até lá e nós vimos aqui, não sei como o futuro será, mas certamente o Senhor sabe e Ele assim fará. Tá? Muito obrigado, igreja, muito obrigado, pastor, muito obrigado aos nossos coordenadores, mais uma vez pela oportunidade que nos deram. E que todos possamos dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor.
Glória a Deus. Parabéns. Uma palavra, pastor? Amém. Glória a Deus. Irmãos, pode ficar aqui na frente. Antes de terminar, eu quero convidar aqui a Kelly, né? A gente vai estar dando aqui, passando aqui uma lembrancinha, né? Para os líderes. Eu louvo a Deus, irmãos, porque na quinta-feira eu trouxe aqui uma mensagem. E na quinta-feira, irmãos, eu falei sobre a diferença da proposta de Romanos capítulo 12, onde fala sacrifício santo. No Antigo Testamento, o sacrifício tinha que ser imaculado, né? O animal tinha que ser um animal puro. No Novo Testamento, irmãos, o nosso sacrifício é impossível estar puro, né? Porque por mais que nós lavamos as nossas mãos, nós nos apresentamos, pode ficar aqui. Por mais que nós lavamos as nossas mãos, nós nos apresentamos impuros na presença de Deus. Diz a Bíblia que com Adão todos nós morremos, né? Agora, a santificação que há em nós, irmãos, por isso Paulo vai dizer, né, que nós devemos apresentar como sacrifício santo. A santificação que há em nós, ela emana de Cristo Jesus. O fato, irmãos, dessas pessoas estarem aqui, não significa que o casamento deles são perfeito, como já foi dito. Assim como o meu casamento também não é perfeito. Tem pastor que não gosta de morar perto da igreja, para esconder a imperfeição da sua vida diária, né? Tem pastor que não gosta, fica longe, então toda vez que ele chega na igreja, né, é aquelas pessoas que parece que quando ele cuspir assim, se alguém passar e encostar, vai ser curado, de tanta santidade que tem, né? Mas eu faço questão de morar perto da igreja, irmãos, porque a autoridade de Deus que está sobre a minha vida não tem nada a ver com o meu testemunho. Porque se o meu testemunho, irmão, não fosse bom, o meu ministério estaria reprovado. Então, eu não dependo da aprovação de A ou de B, porque foi Deus que me levantou. Assim também como essas famílias que aqui estão. Eles não estão aqui para ser validados por vocês, porque eles já foram validados por Cristo. São famílias que foram constituídas. Aqui tem lares que dependem dessas ferramentas para de agora em diante, irmãos, coisas mudarem dentro das suas casas. Então, são famílias que estão em construção, assim como a minha família, assim como a sua família. O que eu quero dizer, irmãos, é que a meta, irmão Jorge, Mameire, Mota, Laís, a meta é nós alcançarmos todos os casais da nossa igreja. O que eles estão dizendo aqui, irmãos, é que agora eles têm novas ferramentas e vão precisar de mais, mas já tem novas ferramentas para lidar com os embates do dia. E eu disse para os irmãos, eu louvo a Deus, irmãos, porque o meu casamento foi salvo primeiro porque era a vontade de Deus e depois porque um dia alguém olhou para mim e falou, rapaz, você vai fazer o curso porque senão você não continua casado. E eu, irmão, com muita ignorância, aquela sabe disso, com muita ignorância eu fui contra a minha vontade. E o Senhor me quebrou ali naquele lugar. Então, irmão, foi como uma luva para o meu casamento. Então, todas as vezes que eu puder, eu vou trazer isso. Porque às vezes a gente quer uma igreja grande, cheia de membros, e aí a gente faz evento, faz festa, contrata um monte de gente para fazer um monte de coisa e tal, mas no final das contas as famílias estão mortas, estão quebradas. A família, irmãos, é a base, não é da sociedade, é da igreja. Quem instituiu a família foi Deus. Então, nós precisamos trabalhar as nossas famílias, melhorar a qualidade das nossas famílias, para que o Espírito Santo de Deus tenha liberdade de fazer obra em nosso meio. Amém? Glória a Deus. Então, eu quero entregar aqui, quer falar alguma coisa? Em rápido das palavras. Nós estamos em tempo, ainda falta 15 para as 10. Irmão. Amém. Eu quero cumprimentar a igreja mais uma vez com a paz do Senhor, né? Acho que o calor agora baixou, irmãos. Aquela hora quase que a pastora desmaia. Amém. E quando eu fico assim, eu fico com um raciocínio muito lento, né? Mas eu quero lembrar, irmãos, que para que a gente pudesse também, né, trazer esse curso, né? Nós tivemos 2 casais que nos acompanharam nessa jornada, né? Do curso Casados para Sempre, que foi o diácono Leandro, mais a diaconisa Monique, e o diácono Antônio, mais a diaconisa Suzy, né? Esse casal também foi abraçado por este curso.
Nossa formatura, na ocasião, foi lá em Faro, né, na igreja, mas eu sei que o Senhor fez grandes obras na vida deste casal e tem feito também, né, na família deles. Amém? Vem cá, vocês também. O Antônio até me puxou minha orelha, Antônio, mas eu nem me atinei para vocês virem com a camisa, porque hoje quem ia brilhar aqui, quem está brilhando é os formandos, né? Mas nós temos também. Portanto, Monique, mas o Antônio chegou com outra, a Monique, mas o Leandro chegou com outra roupa. Eles correram lá, foi buscar. Eu falei, vai lá, Antônio, vai lá, mas ele já estava, né, em cima. Amém? Cadê a Suzy? Ah, tá aqui a Suzy. Também foi uma bênção, né? Ah, o Leandro quer falar alguma coisa. Fala. Sério, eu quero protestar aqui. Pô, o Brian acabou comigo aí. Eu tava ganhando lá em Faro, você arrebentou aqui em Lagoa. O Leandro tá falando isso, irmão, porque lá em Faro foi um show, irmãos, uma apresentação atrás da outra. Quando a gente pensava que havia acabado, entrava um grupo de pessoas fazendo um teatro, apresentação, entra bolo, entra um monte de coisa. Falei, meu Deus do céu, falei com o Antônio, Antônio, quebrou nossas pernas, a gente não consegue concorrer com isso. Mas eu vou ser sincero, irmãos, hoje o Aya, com uma atitude só, ganhou da apresentação dele, né? E nós queremos deixar essa pequena lembrança, é um miminho, né? Porque eu digo, irmãos, que somente Deus, ele tem a capacidade de recompensar profundamente naquilo que os irmãos precisam, né, no dia a dia. A gente expressa um carinho com miminhos, presentes, mas são coisas simbólicas, porque o que o Senhor tem para fazer, né, e tem feito, vai ser a recompensa com certeza, mas o galardão é Ele que vai dar para vocês, né, por esse departamento tão bonito chamado família, né, no qual a gente tem lutado todos os dias, né, na nossa igreja, na comunidade, no nosso dia a dia. Que Deus abençoe os irmãos, tá bom? Jesus abençoe, tá? Amém? Amém. Tira aí. Vai lá. Ah, vamos. Amém. Amém. Espera aí, irmãos, que essa aqui foi a turma, essa turma foi dos de Faro, né? Antônio, você quer falar alguma coisa da sua experiência lá? A Suzy? Amém? Depois eu quero que os coordenadores, né, venham aqui também para fazer uma foto. Irmãos, pois bem, esse aqui é bem pequenininho, né? Porque tem um miminho aqui também para esse casal tão abençoado, né? Que a gente fica tão feliz, né, irmãos? Olha que bênção que o curso proporciona, né? Outrora, no Brasil, eu mais o Alisson, além de participantes, depois fomos professores, e a gente viu, irmãos, e, né, pudemos compartilhar que muitos casais que não eram casados nas leis, né, e também nas bênçãos de Deus, através do curso, casaram, né, e a gente teve essa alegria. Então, tem um miminho aqui para representar. Toda vez que vocês verem, vocês sempre vão lembrar do curso. Que Deus abençoe, tá? Obrigada. Muito feliz mesmo. Deus abençoe. Viu, meu querido? Foi lindo. Arrasou, gente. Isso foi chique demais. Acho bonito. Quando a Joelho pede casamento, né? E esse presentinho aqui, depois o pastor vai falar, né? Amém. Amém. Que Deus abençoe. Vocês são lindos, brilharam. Eu amo família, né, irmãs? Estou feliz. Estou muito feliz com essa turma. Fica lá perto do teu cônjuge. Amém? Irmãos, nosso altar é pequenininho, mas dá para juntar aqui. Vai, pastor, vamos ficar aqui, a gente de coca aqui, para aparecer os casais. Amém? Amém? Já foi? Amém, amém, amém. Amém, glória a Deus. Agora, irmãos, vamos
Aí já estão aqui em cima. Vamos orar, irmão? Eu quero convidar a igreja. Estenda a sua mão para cá. Amém? Calma. Nós estamos dentro do horário, irmão. Pode ficar tranquilo, tá bem? Ainda está dentro do horário. Vamos orar, então. Estenda a sua mão para cá. Estenda a sua mão para cá. Vamos abençoar essas famílias que aqui estão. Amém? Glória a Deus. Para que eles possam dar continuidade. Vamos orar também por aqueles que ainda serão alcançados por esse curso, em nome de Jesus. Oremos, Senhor Deus e Pai. Deus Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Neste momento de oração, meu Pai, eu agradeço o Senhor por tudo que o Senhor tem feito por nós, pelas bênçãos do céu concedidas, sobre a vida, Deus, da liderança do Casados para Sempre. Ó Deus, desde a liderança geral, até mesmo as lideranças locais, as lideranças regionais, ó Pai, que possam ser direcionados pelo Teu Espírito Santo para levar, ó Deus, de mão forte, ó Deus, essa poderosa palavra até os lares das famílias. Oro também, ó Deus, pela vida daqueles que foram alcançados aqui, ó Deus, neste curso, e aqueles que ainda serão, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Irmãos, pode se assentar. Enquanto prepara aí, irmãos, prepara aí os avisos, eu quero também fazer um comunicado, né, irmão? A igreja, ela recebe pessoas, né? Ela recebe pessoas, mas também pessoas vão, né? Pessoas vão. Então, eu quero louvar a Deus, irmãos, pela vida do Leandro, né? O Leandro é o nosso tecladista. O Leandro é o nosso tecladista. Pastor Danilo emprestou ele para nós, né? E durante um bom tempo está o Leandro aqui com a gente, sempre vem cedo, vai para os ensaios, sempre está com a gente, né? Porém, irmãos, o projeto de Deus para a vida da família, né? Está sendo direcionado para ir para a região do Alentejo. Então, eles vão provisoriamente para o Alentejo, né? Depois vão lá mesmo para o norte. Então, o Leandro, a princípio, queria ficar aqui, né, irmãos? Mas os irmãos sabem a dificuldade que é de arrumar, já tinha um trabalho e tudo, mas pronto, o Senhor aprovou de estar o levando para lá. Então, eu quero, né, como pastor dessa igreja, né, e como alguém que participa aqui do louvor, não vou falar, alguém que participa do louvor, eu quero, em nome do grupo de louvor, Leandro, em nome da igreja, te entregar essa lembrancinha, né, para que onde você for, você lembrar que você fez parte dessa obra, amém? Os irmãos, querem agradecer pelo tempo que o Leandro teve aqui com a gente, cooperando e tocando, amém? Irmão, nada vai tirar da minha memória quando o Henrique abaixa o som do teclado, que ele levanta e vai lá atrás dizer, né? O som está baixo. Amém, querido. Ele vai fazer aqui o agradecimento dele à igreja. Eu queria agradecer a todos os irmãos que me apoiaram e que me receberam aqui nesta casa, que não é nossa, é do Nosso Senhor. E queria dizer que vou ter saudades de todos vocês e eu hei de voltar. Assim é que é, né, irmãos? Glória a Deus. Glória a Deus. Assim é que é. Amém. Nós dizemos amém. Coloca aqui para mim rapidamente os avisos da semana. Olha, irmão, terça-feira nós temos o culto lá no Poço Partido, tem sido uma benção. Vai estar lá o pastor Danilo, amém? Vai estar o nosso pastor regional, amém. Culto da família. Aqui está lembrando que hoje não teve o bolo devido à programação, ia ficar muito tarde, ia comprometer a formatura, então nós hoje não fizemos o sorteio do bolo, infelizmente, Mota. Vocês não vão levar hoje uma prendazinha, né? Mas sempre os visitantes levam uma prenda aqui no culto da família, né? A vantagem é essa, né? A galera lá de Portimão, irmão, toda vez que vem, leva alguma coisa, né? O pessoal de Portimão leva mesmo. Mas olha, irmãos, faça lá um esforço para nós estarmos ali. Tem sido uma benção. A congregação do Poço Partido tem sido uma benção, irmãos. Que culto, quanto o Senhor tem feito ali naquela igreja. Semana passada tivemos a ceia. Deus tem feito maravilhas naquele lugar. Temos um grande número de irmãos portugueses que congregam ali com a gente, né? E digo para vocês, irmão, tem dia lá que no culto eu sou o único imigrante que está lá, porque o resto é tudo, né, os irmãos portugueses que estão ali. Então Deus tem feito uma obra ali naquele lugar. Eu convido vocês a irem lá na nossa igreja, nossa congregação, né, ali no Poço Partido. Então, às 20 horas, terça-feira nós estaremos lá. Pode passar o próximo.
aviso, né? É o aviso da quinta-feira, irmão. Quinta-feira é culto de ensino. Irmão, vocês não deixam o pastor na mão, não. Vocês não deixam o pastor na mão. Que às vezes o pastor... Hoje, irmão, pela manhã eu fui pregar em Portimão, contar para vocês. Levei o André na rodoviária. Quando eu cheguei, eu estava com tanto sono, meu irmão, eu precisava de estudar um pouquinho. Eu fui estudar e acabei dormindo. Quando eu acordei, já estava na hora de ir para a igreja de Portimão. O Senhor foi lá e me sacudiu e falou, vai que você está atrasado. Então, os irmãos venham para o culto de ensino, né? Participar do culto de ensino. Sempre o Senhor tem colocado pessoas aqui, bons ensinadores. Sempre está aqui o presbítero Aguinaldo, trazendo uma palavra poderosa, né? Com os esboços dele aqui. Eu também trago meus esboços, venho os pastores ministrar. Então, venha para o culto de ensino, amém? O conhecimento, irmãos, é que enobrece o homem, amém? Quanto maior conhecimento nós tivermos, irmão, pode ter certeza, menor é a posição que nós ocupamos diante de Deus. Domingo, grande culto de missões, amém? Então, todos os irmãos venham, vai estar ministrando aqui o pastor Juarez, amém? Pastor Juarez. Os irmãos não falaram amém? Pastor Juarez vai estar aqui ministrando a palavra, né? Graças a Deus, pastor Juarez que não precisa de falar nada, irmãos. Só dele pegar o microfone já é um testemunho vivo que Deus tem poder para fazer milagres, né? Hoje ele contou um pedacinho do testemunho dele ali de manhã, que tremendo, irmão, né? O que Deus fez na vida do pastor Juarez, que também foi pastor dessa igreja. São esses os avisos, pastor? Ah, tá. Na próxima semana, irmãos, é o Fúzio. Vamos orar, né, pela vida do Paulo. Cadê o Paulo? Tá ali? Tá ali o Paulo, né? O Paulo. Vem cá na frente, irmãos, os jovens que vão para o Fúzio. Vem cá, Paulo, Isaac, Arthur. Pode vir cá também, vem. O Azaf, né? O Azaf que entrou de última hora, irmãos. Houve uma desistência, né? E aí o Azaf caiu de paraquedas e já conseguiu a vaga, né? Infelizmente, irmãos, vem cá, todos que vão para o Fúzio, né? Todos que vão para o Fúzio, aqui está o responsável pela caravana, mano. É o Paulo. Eles falaram assim, o Leandro, mas a Monique não ia poder ir, falaram assim, ó, tem que colocar um responsável. Eu falei, pode jogar nas costas do Paulo que ele segura essa, né? Ele foi com os jovens ali em entroncamento e ele falou, pastor, né? O senhor pode ficar tranquilo, com aquela vozinha dele, né? Que só ele sabe fazer. E aí ele falou, vou como uma águia, pastor, assim com a asa aberta. Amém. Esse jovem, irmãos, assim como o Rodrigo, né? Esses dois jovens, hoje eu estava falando sobre eles, né? Como uma pessoa, irmão, às vezes eu mais o Antônio ficava aqui desesperado, Leandro, para saber quem ia com a carrinha buscar os irmãos, né? Aquele desespero todo. Irmão, o compromisso deles é excepcional. Às vezes tem pessoas, irmão, que está há 30 anos e tem dificuldade de falar assim, pastor, hoje eu não vou estar no culto, não vou poder cooperar. Mas eu fico abismado como Deus, né, levanta a pessoa. Para eles não virem quinta-feira, mas foi todo o dia inteiro o Rodrigo dizendo, pastor, nós não vamos. O Paulo te avisou. E o Paulo, pastor, nós não vamos. O Rodrigo te avisou. Fica tranquilo que está todo mundo avisado. Então vamos orar. Coloque-se de pé, essa última oração. Né? Vamos orar aqui pela vida desses jovens que estarão no Fusion ali em Lisboa, ok? Irmão, vão estar chique, hospedado num hotel, né? Vai ser ministração e vai ser um trabalho inesquecível. Deus irá tocar o coração desses jovens de uma maneira poderosa ali. Né? Voltarão de lá, irmãos, renovados na presença do Senhor. Amém? Estenda a sua mão para cá. Glória a Deus. Presbítero Aguinaldo, vem cá, presbítero Aguinaldo, vai fazer para eles essa oração. E logo após nós estaremos despedindo, irmãos, com a bênção apostólica e vai orar também por toda a igreja. Amém. Vamos orar. Estenda suas mãos para cá, irmãos. Senhor nosso Deus e nosso Pai. Senhor, como igreja do Senhor e na autoridade do Espírito Santo, nós queremos abençoar esses jovens, ó Deus, clamar, Senhor, a bênção do Senhor sobre a vida deles. Porque sabemos, ó Deus, que as tuas mãos estão estendidas para abençoar. E nós, Senhor, como igreja, abençoamos agora. Que o Senhor seja com eles em tudo, meu Pai. Que onde eles pisarem, onde que eles colocarem os pés, que o Senhor os dê por herança. Onde eles colocarem as mãos, que o Senhor abençoa e faça prosperar. Que
Que o Senhor abra, Senhor, o entendimento dessa sabedoria e derrama a tua unção sobre a vida deles. Que a graça do Senhor esteja sobre eles, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Glórias a Deus. Glória a Deus. Lembrando, irmãos, que tem cantina, tá bem? Não é qualquer salgado, é o salgado da irmã Patrícia, tá bem? Agradeço os irmãos que contribuíram, comprando aí a marmita, foi um sucesso, né, de venda, né? A marmita tropeira, amém, irmã Patrícia? Já deu um beleza ali, né? Foi um sucesso de venda, só que lembre, irmão, ela vai fazer 3 vezes esse trabalho, amém? Ou mais, se precisar, nós estamos disponíveis. Lembrando que esse projeto é para trazer a família do nosso irmão Geraldo, que está acamado, tá bem? Então, Deus abençoe os irmãos que compraram a marmita. Né? Quem não comprou, perdeu, porque de fato, irmão, a comida estava maravilhosa, né? Como é que é? Mês que vem tem mais, está avisado, amém. Estenda a sua mão, que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, não só hoje, mas para todos sempre. Todos podem dizer: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.